Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 21 horas e 24 minutos, horário de Manaus, pela misericórdia de Deus. E aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nesta noite eu quero trazer uma reflexão de fortalecimento, uma reflexão de estruturamento, tanto no sentido mental, tanto no sentido emocional, tanto no sentido geral, porque ultimamente nós todos estamos passando por momentos difíceis, principalmente aqueles que têm chamada ministerial, que tem uma chamada de Deus, aqueles que estão parados nos seus projetos, aqueles que querem desenvolver os seus projetos e não estão conseguindo desenvolver, aqueles que ainda nem receberam os projetos, mas sonham em receber. Então eu tenho prestado atenção nesse ponto de vista, nesses últimos dias, relacionado à questão do que Deus tem para o homem, do que Deus tem para nossas vidas. Nesses 23 anos de fé, esses 23 anos que Deus me deu esta oportunidade de estudar as Escrituras Sagradas, de estudar a Palavra de Deus, eu tenho tido muitas concepções, muitas visões e orientação dada por Deus relacionada à nossa caminhada cristã. A gente percebe muitas coisas que no início da nossa caminhada a gente não tinha a estrutura e nem a visão para enxergar como a gente enxerga hoje. Então eu estava aqui sentado e pensando como é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E pensando como quando nós começamos o nosso ministério, cada um começou, quando nós aceitamos a Cristo, cada um recebeu algo de Deus para fazer. E aí eu aqui parado, e pensando em todo a bagagem que Deus derrama sobre a nossa vida. E aí me veio uma palavra relacionada a essa questão. Porque mesmo que eu me entendo como crente em Jesus, quando eu aceitei Jesus, automaticamente eu já recebi aquele impulso de gostar de ler, gostar de estudar, gostar de me aprofundar na palavra, gostar de fazer alguns cursos teológicos, gostava na época da aula da escola dominical, gostava de estar na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento, nas palestras, e aquilo para mim era natural. Eu fazia tudo aquilo ali sem nenhum esforço, era natural. Então, quando eu me converti ali na Madureira, uma das congregações do campo da DS, na congregação Shalom, passei aproximadamente 3 anos sem se batizar. Aceitei Jesus, mas a igreja só considerava as pessoas que aceitavam Jesus que era crente e só se fazia parte do rolo de membro quando era descido nas águas. Então eu aceitei a Jesus ali, a minha esposa era afastada do evangelho, reconciliou, e eu aceitei a Cristo. Mas uma coisa que eu fazia ali, eu fazia tudo naturalmente, tudo natural. Então eu fiquei ali 3 anos abrindo a porta daquela congregação. Os pastores entravam saía entrava outro, e eu fazendo a mesma coisa sem nenhuma constrangimento. Não era obreiro, não era de jeito nenhum, e abrindo e fechando a porta. Todo dia eu ia abrir a igreja, todo dia eu ia abrir a igreja, fechava, e certa vez um pastor veio para o ministério,
E quando me viu eu naquela situação, o pastor procurou se eu já era obreiro, se eu já era consagrado a alguma coisa, e os irmãos falaram que não. Mas por quê? Porque o obreiro ainda não é casado. Então vamos fazer o casamento do obreiro. Aí a congregação Shalom se levantou, fez o meu casamento e desci nas águas. E aí aquele pastor saiu e entrou o outro pastor. Quando o outro chegou, eu continuava fazendo as mesmas atividades. Quando chegou, olhou para mim e procurou para a igreja. O que esse obreiro está fazendo aí? Então, ele já tem 3 anos que faz essas mesmas atividades. Então nós vamos consagrar ele, esse obreiro. Aí na época a congregação Shalom pagou o curso, meu primeiro curso teológico no IBES, lá da Assembleia de Deus Madureira, na DS de Sobradinho. 1 ano de curso teológico. A congregação pagou esse curso, além do meu casamento, que eles fizeram toda a despesa, e depois veio o curso. Então, o que eu quero falar nessa reflexão, que tem muitas pessoas que apostam na nossa vida, que investem na nossa vida, que vale a pena o investimento que a congregação Shalom fez na minha vida, porque hoje, por esse investimento que fizeram na minha vida, eu adquiri uma bagagem maravilhosa, voltada a conhecimento, voltada a questão da palavra, e quem tem seguido as minhas reflexões e está inscrito no canal tem percebido que minhas reflexões, elas são reflexões longas, e eu não faço nenhum esforço para fazer nenhuma reflexão forçada por minuto contado. Elas terminam na hora que verdadeiramente já está determinado. Então, eu sentado aqui, e olhando aqui para uma das obras que Deus me deu, que foi voltada à questão de um livro, Esse livro é dividido em 4 volumes, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Ele era 5 volumes, mas eu pedi 1. E aí eu resolvi colocar eles em prática, esses livros. Resolvi fazer um volume para poder ver como é que fica. E olhando para esse livro, está aqui, Conhecendo o Fogo Santificador e Diversos Fogos da Vida. São 257 páginas. Já está disponível, quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo. Aí olhando para esse livro e olhando para tanta coisa, e percebendo que quantas vezes quando eu ia dar aula da escola dominical, eu passava a noite todinha estudando um assunto para dentro de 40 minutos dar aula na escola dominical. E muitas vezes quando a gente ia dar aula, ia trazer aquela aula para cá, muitos não valorizavam, muitos nem davam atenção, enquanto a pessoa passava uma noite toda estudando um assunto. Eu passava a noite todinha, começava a estudar mais ou menos aí às 8 horas da noite até o dia amanhecer, debruçado sobre o assunto, para quando era 9 horas, que era a escola dominical, estar lá pronto para dar aula. Sempre quando eu ia dar aula, sempre era dessa forma. E quando eu ia dar aula, era uma aula abençoada, uma aula tanto profunda em conhecimento como também da presença de Deus. E eu aqui olhando aqui para esse livro e Deus falando no meu coração que Deus não vai fazer nada, Deus não faz nada com a nossa pessoa se a gente já não é aquilo que Deus quer que a gente seja. Ou seja, em outras palavras, Deus não vai fazer de você o que você não é. Jamais Deus vai fazer de você o que você não é. Entendeu? Deus não vai cobrar de você
aquilo que você não é. Deus não vai trazer algo sobre a sua vida se relacionado à questão de conhecimento, relacionado à questão de cobrança, se verdadeiramente ele já sabe o que você pode suportar. Então, Deus não vai fazer de você o que você não é. Quando Deus vem fazer alguma coisa com você, é porque Ele já sabe quem é você, a estrutura que você pode suportar, aquilo que você pode suportar, né? Então, quando você descobre isso também juntamente com Deus, quando você sabe quem é você perante Deus, né, as coisas mudam. As coisas vão começando a mudar na sua vida. Porque Deus não vai fazer de você o que você não é. E também você não vai fazer de você o que você não é. Você não vai cobrar de você o que você não é. Você não vai fazer nada daquilo que você não é. Você só faz aquilo relacionado àquilo que você é. Então, quando você descobre quem é você na realidade, quem é a sua pessoa, que Deus já sabe quem é você, as coisas mudam. Sabe por que muda? Porque a sua convicção, ela vai ser uma convicção tão grande, que tudo que você colocar as mãos, ela vai dar fruto, vai ter fruto. Por que tem muitas pessoas que não faz muita diferença? Porque elas não sabem quem são. Elas lamentam muito, elas reclamam muito, né? Elas se maldizem muito e elas não param para pensar o que é que realmente Deus pensa que elas são. Como Deus passou aqui para mim, essa reflexão essa noite, que Deus não vai fazer de você o que você não é. Deus não vai te chamar para uma área sem você realmente ter aquilo que vai ser naquela área. Quando Deus te chama para uma área, porque Ele sabe que você é para aquela área. Jamais Deus vai te chamar você para uma área oposta daquilo que Ele sabe que você não é. Jamais. Então, quando Deus chama alguém para uma área, é porque Ele já sabe que aquela área ela vai se encaixar com aquela pessoa. E aquela pessoa vai fazer diferença naquele campo, naquele ponto. Então, quando Deus me chamou para a área de conhecimentos teológicos, para a área de conhecimento da palavra, Deus já sabia a minha estrutura. E já sabia que eu não ia rejeitar. De jeito nenhum. Então, Deus vai fazer de você o que você é. Deus vai fazer da nossa vida o que nós somos. E sem você precisar se esforçar, ser aquilo que você não é. De jeito nenhum. Então, tudo que você fazer, você vai fazer naturalmente, porque é aquilo que você é. Isso eu estou falando em todas as visões. Tanto dentro da visão positiva, quanto na visão negativa. Então, as pessoas só fazem aquilo o que elas é. Se o cara mata, rouba, faz tudo que não presta, é porque está fazendo aquilo que ele é. Então, se a pessoa prega o evangelho, está ganhando alma, faz muitas maravilhas na presença de Deus, é porque é aquilo que ele é, aquilo que Deus chamou. Mas a maioria não sabe quem são ele dentro do mundo espiritual. Quem é você na realidade? Você já descobriu quem é você? O que Deus, na real, já falou para você quem é você? Então você precisa saber. Você precisa saber, porque Deus não vai fazer de você o que você não é. Pode tirar isso da cabeça. Jamais Deus vai fazer de você aquilo que você não é. Deus só vai fazer de você aquilo que você é. Está entendendo a profundidade dessa reflexão? Deus não vai fazer de ninguém aquilo que eles não é. Deus só vai fazer
aquilo que realmente a pessoa é. Então, cada um vai ser julgado segundo as suas palavras, segundo a sua pessoa. Segundo a cada um individualmente. Então, precisamos parar de reclamar, parar de murmurar, né? E partir para o alvo, partir para a frente, partir para o projeto que Deus já colocou na sua vida para fazer. Oposição você vai ter, muitas oposições você vai ter contra aquilo que Deus já colocou dentro de você para fazer. Você vai ter muita oposição. Mas você não pode parar por causa dessas oposições. Por quê? Porque você tem certeza absoluta daquilo que Deus já te chamou para você fazer. Então, Deus não vai fazer de você aquilo que você não é. E você também não vai fazer nada daquilo que você não é. Você só vai fazer aquilo que você é. Aquilo que Deus já designou para você fazer. Se você fazer outras coisas além daquilo que você não é, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso por quê? Porque não tem vida naquilo que você faz. Por que que tem muitos obreiros, muitos servos de Deus que começam até bem, mas aí de repente desaba tudo, acaba tudo? Por quê? Porque estão pisando dentro de um terreno que eles não é. Agora, aqueles que fazem aquilo, verdadeiramente, que são eles, é aquilo que Deus chamou, é aquela área, é aquele ponto, eles prosperam e nunca caem. O que você vê de pastores caindo por aí, pessoas caindo, pessoas desmoronando, porque estão fazendo aquilo que realmente aquilo não é. Aí Deus não deixa se escarnecer. Deus não vai deixar ser zombado. Então a gente vê pessoas que no início eram humildes, no início era benção, orava, consagrava, lia a palavra, era uma maravilha. Aí começa a subir os degraus da vida, né? Começa a ter uma roupinha boa, começa a ter um sapatão melhor, né? Começa a dar uma geral na vida da pessoa, a pessoa começa a falar melhor, começa a ter uma comida melhor, começa a ter uma casinha melhor, um carro bom, começa a ter agenda, e aí começa a se exaltar, começa a estar dentro de um patamar que não são eles, de jeito nenhum. Aí Deus não deixa se escarnecer, Deus não deixa se zombar, abate aquele pastor, abate aquele obreiro. O que a gente mais vê, mais eu tenho observado nesses anos, é isso. De repente a gente vê o fulano sendo usado, pai, que a pessoa olha ali e diz assim, meu Deus, mas lá quando você menos espera, aquele fulano caiu, já não está mais na presença de Deus, já desviou, já acabou tudo, já largou o casamento, já largou mulher, já largou família, já largou tudo, e vira aquela maior bagunça. Então precisamos observar que Deus não vai fazer de ninguém aquilo que ele não é. Deus não vai fazer de você aquilo que você não é. E você também não pode fazer de você e nem do seu ministério aquilo que você realmente não é. Porque se fizer, vai se quebrar todinho. Eu falo por experiência própria. Por que a maioria dos ministérios, né, você vê que alguns ministérios, eles ficam pedindo a vida inteira, só pedindo. Tudo que vai fazer na igreja tem que pedir. Vai comprar uma cadeira, tem que pedir. Vai comprar um som, tem que pedir. Tudo que vai fazer, vai pedir. E se você for ver no pé da letra, Jesus, quando ele estava fazendo aqui o seu ministério, você não vê uma passagem na Bíblia, Jesus pedindo ajuda para o seu ministério. Ei, oferta aqui no meu ministério. Ei, dizima aqui no meu ministério, porque eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso cuidar dos meus discípulos. Você não vê nenhuma passagem. Agora as pessoas vêm voluntariamente e depositar as ofertas, depositar ali aos pés de Jesus. Veio. Quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente e trouxeram presente para Jesus. Ali você pode ler no livro de Mateus. Então aquilo ali as mulheres naquela época, a mãe de Jesus pegou tudo aquilo ali e foi depositando para poder gastar no ministério de Jesus.
Então eu não gosto desse ponto de vista de as pessoas vão fazer uma coisa e tem que estar pedindo. Eu aqui, de vez em quando, eu faço algum pedido e peço, mas eu não tenho esse dom. E dificilmente eu recebo aquilo que peço. Né? Agora, quando eu fico quieto, só mais orando, né? Apresentando o Senhor, aí fica muito mais fácil. Né? De vez em quando, isso é difícil acontecer. E quando vem, eu sei que é Deus designou alguém para vir me abençoar. Então, eu com esta obra aqui de 4 volumes, um livro de 4 volumes, se você quiser adquirir para abençoar esta obra, é só entrar em contato comigo. Né? São 4 volumes. Eu preparei o primeiro volume ali, e aí já está disponível. Se você quiser, é só entrar em contato comigo que vão dar um jeito de que esse livro chega nas suas mãos. Então, voltando à reflexão. Deus não vai fazer de você aquilo que você não é. Se você quer ter sucesso, se você quer ter um ministério próspero, descubra verdadeiramente quem é você para Deus. Quando você descobrir quem é você realmente para Deus, as coisas vão mudar. Porque se você for uma pessoa negativa, se você for uma pessoa desmantelada, ou que esteja fazendo tudo errado, Deus vai chegar para você e falar, ó, verdadeiramente você é isso aqui. Mas você é isso aqui, mas você pode mudar, porque não é você. Aí Deus não vai fazer de você aquilo que você não é. Deus não vai derramar sobre a sua vida algo sem ser aquilo que você não é. Então, quando Deus prospera alguém, quando Deus abençoa alguém, é porque verdadeiramente aquela pessoa é aquilo que Deus está contribuindo na vida dele. Está contribuindo na vida dele. Então, tudo é desta maneira. Você olha para o Judas Iscariote, lá o que traiu Jesus, Jesus falou quem era ele. Quem era ele?